E hoje eu trouxe como tema, para a gente poder conversar um pouquinho aqui, para que camisinha? Para que nós utilizamos camisinha? Quais são os nossos objetivos quando a gente vai até o mercado, quando a gente vai na farmácia e compra uma camisinha? Existem tantos assuntos que a gente poderia trabalhar diante desse tema tão importante, né? Para que usar uma camisinha? Conta aí para mim. Quando você pensa nesse primeiro tema, né? Quando eu te faço essa pergunta, qual seria a sua primeira resposta? Para que usar camisinha? Qual é a tua primeira resposta diante desse questionamento que eu lhe faço hoje? Me conta. Me contem. O que vem na sua cabeça quando eu faço essa pergunta? Para que usar camisinha? Qual que é o seu primeiro pensamento? Qual seria a resposta mais adequada para esse questionamento? Qual seria? Quero escutar vocês. Conta aí para mim. O que vocês acham desse questionamento? Qual seria a sua primeira resposta? Para algumas pessoas a resposta seria simplesmente porque eu não quero engravidar. Porque eu não quero também, Bia, usar um anticoncepcional. Ou porque eu uso anticoncepcional com camisinha porque eu morro de medo de engravidar. Ah, porque o meu esposo não aceita os métodos naturais. Ou pode ser também porque eu quero me prevenir de doenças sexualmente transmitíveis. Ou talvez você pode também estar pensando, eu quero usar camisinha porque é mais confortável. N situações podem fazer um casal desejar usar uma camisinha. E o que eu queria trazer para vocês hoje é um pouco dessa visão da necessidade de usar ou não uma camisinha. Né? Toda vez que passar na sua cabeça, e eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, o que te faz desejar usar camisinha? Nesse primeiro impulso de comprar uma, o que você pensa? Quais são os seus principais objetivos? Quando um casal ele decide colocar algo entre eles, colocar algo que, podemos dizer assim, até atrapalha o próprio relacionamento, porque eu estou colocando entre a minha relação algo que impede que a consequência daquela própria relação aconteça. Muitas vezes é isso que está acontecendo, é isso que você está dizendo. Eu me entrego a você, mas eu não desejo que esse momento de relacionamento que nós estamos tendo, ele se cumpra todos os seus deveres. Quando a gente fala isso, sobre cumprir os deveres de uma relação, às vezes você pode pensar assim, Bia, mas isso não quer dizer que toda vez que eu tiver relação eu tenho que engravidar? Ou, por exemplo, eu só posso ter relação se eu engravidar? Minha gente, não é isso não. Não é esse o objetivo. Nós não devemos ter relação simplesmente nos dias de fertilidade para garantir que eu engravide. Se você já escutou alguma coisa parecida com essa por aí, meu Deus, pare de pensar imediatamente isso, porque é um grave erro pensar nisso. A própria relação, ela tem duas funções. Ela tem a função unitiva, que é para a união do casal, e tem também a função procriativa, que é para a geração de filhos. Nós não podemos de forma alguma separar essas duas coisas. Então nós não podemos decidir, nós não podemos decidir simplesmente pela união, porque aí nós entramos numa questão de egoísmo, nós entramos num olhar exclusivo, né, de eu quero ter relações para o meu prazer, para me satisfazer e não para satisfazer o outro também. E aí nós desejamos apenas isso e ignoramos a parte da geração de filhos. Então toda a nossa relação, ela precisa ser completa como o Senhor fez para nós. Como o Senhor desejou, como Ele escreveu para nós, para o casal. Então se você é casada, você recebeu esse sacramento do matrimônio, você tem um dever com você e com o seu esposo,
que é a geração de filhos, que é a união do casal. Toda relação precisa garantir isso. E quando você usa uma camisinha, você diz não às duas coisas. Tanto a geração de filhos, quanto a união do casal, porque você impede que essa relação se complete. Tem uma aula que as minhas alunas assistem, que se chama a fisiologia, sexo sem escrúpulos, que é o nome dessa aula, que a doutora Lara Sodré ministrou para as minhas alunas, que é uma aula fantástica. E nessa aula ela mostra que durante a relação, o órgão feminino, o canal vaginal, a parte de cima, ele forma como uma cúpula. Lá em cima, durante a excitação, ele fica como receptivo para captar todo aquele fluido seminal para que a vida aconteça. Mesmo que a mulher esteja no período de infertilidade, mesmo que não vá acontecer às vezes aquela gestação ali, porque não é o momento, porque o senhor não quer, o corpo ele se prepara totalmente para visualizar, para receber aquele momento. Então, o nosso corpo ele sabe exatamente o que nós precisamos, da forma que nós precisamos. Quando o nosso corpo ele se prepara para receber aqui, e nós não recebemos por uma escolha nossa, por uma decisão própria minha, nós estamos negando aquilo que o Senhor fez para nós, porque o Senhor fez o corpo do homem e da mulher para se completarem. Então, a gente tem um olhar da camisinha em vários âmbitos, em âmbitos espirituais, físicos, emocionais, tudo isso que a gente pode trazer diante de um debate quando nós falamos de camisinha. Se eu vim aqui trazer para vocês sobre a eficácia da camisinha, por exemplo, a gente sabe que a eficácia, a gente não pode garantir uma eficácia de 99%, como do método de ovulação Billings, por exemplo. Porque a camisinha, ela traz para o casal uma eficácia aí talvez de 80%, 90%. E mesmo assim, você teria que usar a relação toda? Só no final da relação? Qual seria o momento adequado? E se esquecer? E se na empolgação do momento passar pela sua cabeça e esquecer de quando é que tem que colocar? Ou não der tempo? Será que uma relação ela conseguiria ser plena passando por uma situação assim? Por essa tensão. E aí vocês juntam a tensão do medo de engravidar, porque quem tem medo de uma gestação, toda a relação passa por uma certa ansiedade. Quem tem medo de uma gestação, durante toda a própria relação, passa por uma tensão. E essa tensão é gravíssima, porque isso atrapalha totalmente o casal. Essa tensão atrapalha o ápice dessa relação. E aí, muitas vezes, a mulher não consegue chegar no ápice da relação, porque ela já está tensionada com tantos problemas ao longo do dia e ainda ela precisa lidar com as tensões do medo de engravidar, porque daí esse medo dela engravidar traz na cabeça dela situações de lembranças, talvez se ela já teve outros filhos, de lembranças de noites mal dormidas, de cólicas, de dificuldades, traz à tona tudo isso. Como é que uma mulher pode se sentir plena com tudo isso na cabeça dela? Como que ela pode relaxar, curtir o momento com tantas coisas? E ainda, além de todo esse medo que ela já carrega, você precisa carregar também o medo de que, será que ele vai lembrar de botar a camisinha? Será que eu não vai esquecer? Será que vai dar tempo? Olha o tanto de coisas que nós colocamos que torna essa relação ruim. Um relacionamento ruim. Quando a gente vê casamentos fracassados, quando a gente vê relacionamento que um tá muito chateado, o outro tá às vezes tá indo de mal a pior, nós não imaginamos que às vezes essa crise matrimonial começou lá no uso da camisinha. Lá nas vezes que essa mulher teve que aceitar o uso da camisinha e passou por tantos momentos de tensão. Às vezes esse olhar para a camisinha, não é só uma camisinha hoje.
Hoje pode ser só uma camisinha, mas amanhã pode ser o motivo do seu marido não conseguir ter relações, porque ele ficava tão tenso porque tinha que usar a camisinha e agora ele não consegue ter uma ereção. Sabe, gente? É um acúmulo de coisas. É um conjunto de informações que ao longo da vida desse casal vai acontecendo e que quando chega lá na frente, começa a se surgir as crises e não sabe de onde veio. E aí os casais vão procurar terapeutas, vão procurar ajuda, vão procurar padre, vão procurar pastor para resolver um problema. Para resolver problemas. Mas sabe, você que está passando por qualquer dificuldade, você precisa parar de olhar para o problema. Você precisa olhar para a pessoa. Porque é a pessoa que precisa ser cuidada. É a pessoa do marido, é a pessoa da esposa que precisa de olhar e entender qual é a sua situação, em qual momento da vida ela está e o que realmente ela precisa. Porque o foco não é o problema. O foco é a pessoa. E é essa pessoa que a gente vai cuidar, que a gente vai ensinar, que a gente vai trabalhar. É na pessoa. A pessoa, ela é uma filha amada de Deus. Ela precisa amar e aprender a ser amada. Ela precisa aprender a amar e ser amado. Então, o olhar ele precisa ser específico para a pessoa. Então, vocês entendem que o uso da camisinha em si, além de trazer outros N problemas, que eu poderia ficar aqui algum tempo citando para vocês, problemas relacionados a candidíase, problemas relacionados à coceira, à alergia do próprio produto, né, da camisinha, e assim por diante. Existem vários problemas, ok? Que podem vir devido ao uso da camisinha. Mas aí é um outro assunto. É um assunto aqui que não existe debate, né? Eu conheço muitas e muitas mulheres que têm esse problema. Gente, me contem uma coisa, vocês estão escutando o cachorro latindo? Quero saber que ponto que esse microfone está funcionando aqui. Tem um cachorro latindo, o meu cachorro está latindo lá embaixo e ele tá doidinho porque as crianças estão brincando aqui também. Elas estão brincando ali perto e aí ele tá doidinho para sair correndo. Mas se a gente soltar ele agora, ele vai vir aqui, em cima de mim. Ele vai vir correr aqui. Então não dá para soltá-lo. Só me contem se vocês estão escutando. Dá para escutar, né? Poxa, que pena. Mas não tem problema, né? Não, o André já tá falando com ele lá. Parece que ele está perto. Parece que ele tá perto. Não, mas ele tá bem longeão. Talvez o microfone não tá resolvendo muita coisa não, então. Vamos lá. A Gabriela falou aqui que ela é nova no perfil e ela fez uma pergunta, né? É possível evitar de um modo que não atrapalhe o casal sexualmente? Poxa, boa pergunta. Então, olha só, se você já é novo por aqui, fica por aqui que você vai aprender muito. Aqui nesse perfil, para quem ainda não sabe, eu ensino o método de ovulação Billings. Esse é um método de reconhecimento da fertilidade feminina. É um método de monitoramento da fertilidade. Vou trazer mais aqui perto, gente. Quem sabe assim vocês param de escutar, né, os animais aí. Então, o método de ovulação Billings, ele é um método que traz para o casal um monitor dessa fertilidade, trazendo tantas informações, e um dos grandes benefícios do método é justamente esse: tomar uma decisão para ter uma gestação ou para espaçar uma gestação. Algumas pessoas podem utilizar aí o termo evitar uma gestação, mas eu prefiro utilizar o termo espaçamento, né? Então, nós espaçamos uma gestação. Ok? Eu prefiro utilizar desta palavra, mas você pode utilizar a que você desejar aí, ok? Então, o método de ovulação Billings pode sim ser essa grande ferramenta que não vai atrapalhar de forma alguma o relacionamento de vocês quanto casal, né? Vai permitir vocês quanto casal a ter um relacionamento muito mais saudável, porque os dois conversam através do método de ovulação Billings. Quando você utiliza o MOB, não é simplesmente o marido. Olha só, a Vanessa tá por aqui. A Vanessa já entrou aqui e ela é uma aluna minha muito querida já de há um tempo, e ela é uma prova disso, né, Vanessa? Que nem sempre
que nem sempre não, né? Que o método de ovulação Billings traz para o casal um conhecimento fantástico da sua fertilidade. Um conhecimento, um diálogo que melhora muito o matrimônio, um diálogo onde vai elevar, né, esse nível do matrimônio. Porque o casal, ele começa a conversar coisas que muitas vezes não foram conversadas aí na sua vida conjugal. Temas que nunca foram ensinados na faculdade, na escola, na família, nunca foram ensinados nesses lugares. E aí você tem a oportunidade de hoje conversar com o seu esposo e aprenderem juntos. Porque essa é a melhor parte de tudo isso, é aprender juntos. O que é fertilidade, como que funciona o ciclo da mulher, quais são aí as oportunidades que esse casal tem diante da sua fertilidade, até mesmo quando alguns problemas começam a surgir, como os dores, cólicas e assim por diante, começam a surgir essas dificuldades, e aí esse casal ele começa a conversar sobre isso. E aí o esposo ele vai se tornando especialista na sua esposa. Ele vai conhecendo mais como ela age, as fases das fases da mulher. Já ouviu aquela música, né, que canta Mulher de Fases, né? Complicada e perfeitinha. Você me apareceu, era tudo que eu queria, mulher de fases, né? Então, cada mulher tem a sua fase, é realmente isso. E aí o esposo, a partir das coisas acontecendo, esse marido ele vai tornando especialista nas fases da sua esposa. E, gente, vou te dizer uma coisa. Se tem coisa melhor, é um marido especialista nas fases do ciclo menstrual da sua mulher. Isso é fantástico. O André perguntou assim, tem alguma possibilidade de não conseguir entender e aplicar o método? André, eu só conheço mais de 3.000 alunas, ok? Mais de 3.000 alunas. As únicas mulheres que não conseguiram aplicar o método de ovulação Billings foram as mulheres que não se dedicaram. Porque no meu curso, e hoje eu posso falar assim com muito orgulho disso, porque realmente o trabalho que eu e o André tem desenvolvido está muito bom. O meu curso tem, além de aulas gravadas, mentorias ao vivo, acompanhamento de gráfico individual, grupo de WhatsApp, tem tudo o que é necessário. Então, algumas mulheres, é claro, cada um tem talvez ali uma forma melhor para se aprender, né? Mas se essa mulher ela se dedica a tudo isso, ela traz um combinado de várias informações, de tudo que tem disponível, ela aprende o método. E principalmente se ela tem um marido que a incentiva, que a ajuda, que fica com as crianças para ela assistir uma aula, que é um marido curioso, é um marido, a gente chama aqui, com muito carinho, a doutora Rebeca colocou esse nome e a gente utiliza, né? Que é um marido pornográfico. Nós precisamos de um marido pornográfico. Que é isso? É o marido que põe no gráfico as anotações. Marido pornográfico. Que é o marido onde ajuda essa mulher a trazer as suas anotações. Então, ao invés de você pôr camisinha, se torne um marido pornográfico. Né? Vai até rolar um conteúdo desse aí. O André acabou de entrar, eu acho que ele vai ver aí. Então, a gente vai fazer um conteúdo assim, ó. Ao invés de ser marido que põe camisinha, seja o marido pornográfico. Vai ser muito bacana essa publicação, porque é isso que nós precisamos, maridos que olhem para a fertilidade das suas esposas e realmente entendam que a mulher tem fases e que cada fase ela pode agir de uma maneira diferente, que cada fase ela pode agir de uma forma diferente e que faz parte da sua vida, né? E esse marido ele vai avaliando essa esposa, ele vai olhando para suas fases e vai trazendo um conhecimento cada vez melhor dela, né? E aí ele vai se tornando especialista, vai se tornando um maravilhoso marido pornográfico. Então, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, ok? Então, deixa eu te contar uma coisa para vocês aqui. As inscrições para o curso do método de ovulação Billings estão abertas. Você pode tomar a decisão de parar de usar camisinha agora mesmo e garantir a sua vaga e se tornar minha aluna, tá bom? Nós temos um acompanhamento muito bom, um acompanhamento individual, além de tudo que você tem gratuito, tudo que você tem ali dentro da plataforma, tá bom? Gente, então, oficialmente, retomamos as nossas lives diárias. Todos os dias, às 8h30, nós estaremos aqui juntas, conversando um pouquinho mais sobre fertilidade, sobre ciclo menstrual, sobre família, sobre filhos, sobre fertilidade. Vocês vão mandando os temas para mim? Manda no direct, manda na caixinha de pergunta e eu vou trazendo para você aqui dia após dia
esses nossos bate-papos. Vão ser bate-papos curtos muitas vezes, mas para que você entenda o quanto se dedicar à sua fertilidade é importante, o quanto olhar para você é importante, tá bom? Então é isso. Deus abençoe muito vocês. Nós nos encontramos amanhã às 8h30 e vá nos meus stories acompanhar o dia a dia, que eu vou contar pra vocês logo pra onde a gente vai se mudar, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã às 8h30 da manhã. Tchau, tchau.